Já estamos gravando. Só lembrando rapidamente que hoje a gente não tem aquela interação no final, né? Para não ter as expectativas, né? A gente tem uma hora só para cumprir, muito conteúdo, mas a gente vai pensar em formas depois da gente ainda, né, trazer uma interação maior e dar uma sequência na riqueza que a gente traz aqui. Hoje é o segundo módulo, como o Sérgio falou, e nós vamos tratar hoje mais especificamente, né, de atuação e de alguns programas da DCE. Então, são alguns programas, né? Escolhemos aqueles que estão um pouco mais consolidados, mas sabemos que temos várias iniciativas nas regionais e da DCE Brasil. São aqueles que podemos identificar como replicá-los, né? E como exemplo que a gente está de sucesso em algumas iniciativas das regionais. Depois a gente pode por outros, né, nas outras aulas. Se alguém quiser, me chama para falar de alguma iniciativa que acha que ela pode ser replicada e a gente consegue passar para os participantes. Para iniciar, vamos fazer a oração, Padre Valdeir, a oração do dirigente. Eu vou tentar projetá-la aqui. Acho que está na tela, né? Ainda não. Está chegando Não? agora. Agora sim. Ok. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor onipotente e Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos juntos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos Obrigado, dar Padre início. Valdeir. Isso, Obrigado, boa Padre. luz. Vamos dar início agora. O Sérgio vai fazer essa abertura oficial agora e, e a gente vai dar sequência com alguns casos a partir do Sérgio. Gente, bom dia então novamente. A gente começa aí fazendo uma revisão muito rápida, né, do que falamos na primeira aula, só para a gente refrescar a memória, né? Então, no primeiro módulo, na semana passada, falamos aí na história do capitalismo e socialismo, né, aquela questão toda, né, da Revolução Industrial. Em 1891, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII. Aí surge, então, a doutrina social da Igreja. Em 1931, né, outra encíclica do Pio XI, 40º ano, e aí o surgimento da Uniapac e a expansão no mundo. Em 61, a chegada da DCE no Brasil, em São Paulo, por meio de 12 empresários paulistas. E falamos também dos eventos internacionais, dos eventos nacionais. Falamos também do impacto, né, das empresas humanizadas, a vocação do líder empresarial e, no final, fizemos aquele trabalho em grupo dos valores dos negócios. Então, hoje, né, vamos retomar, né, falando justamente esse conceito básico, né, do que é a DCE. Queremos que hoje a gente tenha uma aula, aí, uma apresentação mais objetiva possível. Então, importante, né, a gente sempre relembrar que a DCE é uma entidade empresarial, né, constituída por empresários, empreendedores, dirigentes, de formação. Como é que a gente pode ampliar um pouco exatamente o que é isso, né? O que a DCE faz? Estudar, aplicar e difundir na atividade econômica os valores do ensinamento social cristão. E aí, de novo, a gente relembrando, né, ensinamento social cristão, pensamento social cristão, doutrina social da igreja, são todos sinônimos da mesma coisa, que é aquele conjunto de valores que nós vamos ver daqui a pouco, que orientam o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa aplicar e o que precisamos difundir. Né? Para quê? Para transformar os líderes empresariais, quer dizer, primeiro a nossa própria transformação, para que a gente possa transformar a nossa empresa e aí sim impactar a sociedade, né, e toda espalhar então
né, esse conceito de empreender respeitando a dignidade humana, a justiça e o bem comum, que são né, três pilares importantes da nossa, como se fosse assim, guias laterais da nossa atuação. Então, qual é o papel, de novo, da DCE? Formar, então, os líderes empresariais nos valores cristãos. Essa é a grande diferença da ADCE em relação a qualquer outro movimento, qualquer outro curso, MBA, sindicatos, associações que a gente venha participar. Conscientizar para a ética cristã, que é justamente esse conjunto do pensamento social cristão, vai nos mostrar, promover a dignidade humana, a justiça e o bem comum, que é o bem de todos, mostrar caminhos, inspirar para a reflexão e também animar para a ação. Né? A gente não pode ficar só na teoria, temos que aplicar essa teoria. Incentivar a participação de cada um de nós nas questões sociais, econômicas e políticas. Nós estamos inseridos na sociedade e o nosso âmbito de atuação não é só na empresa, é importante também ampliar esse âmbito de atuação para que a gente seja uma pessoa só, uma pessoa íntegra e não dividida em vários momentos, principalmente, né, entre o momento de sociedade e família, do movimento empresarial no momento que a gente está no mercado. E promover um network empresarial local, nacional e global, né, que, lógico, está em volta da fraternidade, desses valores todos que nos unem, né, que nos inspiram, mas também, lógico, que tem uma aproximação da questão empresarial, porque somos empresários e temos essa vocação e essa responsabilidade. Aí, retomando de novo os valores, né, da doutrina social cristã: dignidade da pessoa humana, bem comum, universalidade dos bens, falando na aula passada, né, legítima propriedade privada, mas ela tem que prestar um serviço, né, para a sociedade como um todo. O trabalho é mais importante que o capital. A gente sabe, né, gente, tudo é importante, o trabalho, o capital, os recursos que a gente tem. Mas, vamos dizer assim, num dilema, considere sempre a pessoa em primeiro lugar. Por isso que a gente fala, o trabalho é sinônimo de pessoas. Eles são mais importantes do que capital, do que instalações físicas, do que sobrefaturamento, né? A gente tem que cuidar de tudo, mas a pessoa é mais importante. Subsidiariedade, que é delegar, solidariedade, amor e participação. Esses valores, gente, eles estão, né, conosco desde 2025 anos atrás, né? E assim, e convertidos, né, aplicados a essa área econômica desde 1891. Por que são válidos até hoje? Porque são humanos, são universais e são atemporais, né, porque foram revelados por Cristo. E temos um vasto acervo, né, de documentos que tratam desse assunto. Pode soltando ali, pode ir. Da doutrina social da igreja. Primeiro apareceu uma foto ali da minha biblioteca, e aí são outros livros que eu tirei fotografias. O nosso auxiliar de marketing montou essa animação para vocês verem a quantidade de documentos. Isso é né, que eu tenho, né? Quando a gente se interessa pelo assunto, a gente vai mergulhando. Eu tenho certeza que quando vocês querem fazer uma especialização em marketing, economia, finanças, etc., adquirem livro, vão atrás dos cursos, né, vão atrás da formação. E então, na doutrina social da igreja, a quantidade de escritos assim, é fantástica, é um tesouro vastíssimo, mas pouco conhecido. Por isso que a gente insiste tanto no papel da DCE. Em especial, eu queria chamar a atenção para esse livro, que foi o último a aparecer aí, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Ele foi lançado, né, pelo antigo Pontifício de Justiça e Paz, que é um órgão do Vaticano. Podemos seguir, Lúcio, por favor. A última versão em 2004, né, ele, na época, né, quem coordenava esse Conselho de Justiça e Paz era o cardeal Rafael Martino. Hoje, essa área do Vaticano chama-se Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Dicastério é como se fosse uma prefeitura, tá? Um órgão, né, do Vaticano. E ele tem 22 capítulos e são 583 parágrafos que ele detalha, né, cada aspecto, né, do que é a doutrina social da igreja. E ele traz um humanismo integral e solitário, quer dizer, a empresa que ela é humana e ela é solidária com as pessoas. E é interessante, o Peter Turkson, que é um cardeal de Gana, foi inclusive cotado aí para ser papa, é um negro, né, de Gana, e ele sempre fala assim, ó, o Deus fez o mundo, mas deixou o mundo incompleto. Então a gente tem terra, ar, fogo, minerais, árvores, né? Mas Deus não criou o aço, o cimento, o carro, né, o smartphone, o celular, o avião, né? Por quê? Porque ele delegou esse trabalho ao homem, né? Então nós somos co-criadores, mas com condições. Então essa visão, né, do empresário como um co-criador da obra de Deus,
é uma coisa inspiradora, assim, de um impacto violentíssimo, né? Então, quais são essas condições, né? A gente já mostrou isso também na aula passada. Nós, como empresários, empreendedores, temos que gerar riqueza e distribuir. Mas de que forma? Gerar essa riqueza, né, de forma sustentável, fazer uma distribuição justa, produzindo bons produtos, bons serviços que sejam úteis à sociedade. E essas pessoas que estão trabalhando conosco, elas têm que ter bons empregos, bem remunerados, possibilidade de crescimento, possibilidade de ascensão, uma remuneração que permita ela ter uma dignidade de vida. E quando as empresas fazem isso, nós já falamos isso, elas são competitivas, são humanas, são socioambientalmente sustentáveis, então formam um conjunto que dá mais força ainda para a empresa, além de tudo que a gente aplica de tecnologia, de conhecimento, de instalações industriais, de instalações de TI, todo tipo de ferramentas que a gente possa usar. Esse aqui é como se fosse o software, né, das empresas, né, todo esse conjunto esse aspecto, essa preocupação com a pessoa humana. E a gente sabe que o mundo ele é muito, como está escrito aí nessa expressão em inglês, que foi cunhada alguns anos atrás, o VUCA, né, o mundo VUCA, que é o mundo em inglês, né? Então o mundo volátil, incerto, que é o uncertain, né? O complexo e o ambíguo. É isso que é o mundo que a gente vive, né? As coisas mudam muito rapidamente, né? Complexo, e ele vai se movendo cada hora por um lado. E isso causa, né, estresse, causa ansiedade, né, confusão, e a gente fica na dúvida que caminho seguir, né? Então é como se fosse essa próxima imagem aí da gente navegando no meio do oceano, um barquinho pequeno e um oceano gigantesco com nuvens escuras pesando sobre a gente, né? Então muita incerteza, muita dúvida, e o que todo esse conjunto de ensinamento, que na realidade é o próprio Evangelho, né? O que ele apresenta para a gente, né? São respostas que Cristo nos apresentou, respostas divinas, né? Então, Cristo fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem que o meu fardo é leve, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e tudo posso naquele que me fortalece. Então, são essas inspirações, essas animações que a gente recebe, né, nós cristãos, todo final de semana nas nossas igrejas, com os nossos pastores, e aqui a gente reforça isso, trazendo para o nosso mundo empresarial, que isso se aplica ali também. Se nós somos cristãos, se a gente acredita, né, na mensagem que Cristo nos trouxe, né, mensagem de Deus revelada por Cristo e animada pelo Espírito Santo, nós temos essa força aí, essa fé que nos move, que é uma força quase física, né, como a gente costuma falar, né, uma força que move montanhas. E a gente tem, né, outras passagens bíblicas, né? Pedir, receberei, batei, a porta se abrirá, não tenhas medo, que é uma palavra, né, uma frase super, né? Em vários momentos, Cristo reforça isso para nós, né? E confia ao Senhor as tuas obras, os teus e seus planos serão estabelecidos. Então, seguindo em frente aí, rapidamente, né, falando, foram 12 encíclicas sociais, depois de Leão XIII, quando ele lançou a Rerum Novarum, nós tivemos aí 12 encíclicas escritas por diversos papas, né? Então, 1891, a Rerum Novarum, que é as coisas novas. As encíclicas sempre são escritas em latim, né? E as primeiras palavras da encíclica dão o nome à encíclica. O 40º ano, 1931, quando surge a Uniapac Internacional. Aí, em 61, João 23 escreve Mater e Magistra, quer dizer, Igreja, Mãe e Mestra. Depois, em 63, 2 anos só após, né, foi um período muito conturbado no mundo, Guerra do Vietnã, de novo, João 23 escreve Pace in Terris, que é paz na terra. Em 67, né, Paulo VI escreve A Popular o Progresso. E aí vocês estão vendo que em cor roxa aí abaixo aparece, pedi para inteligência artificial falar de cada uma dessas encíclicas, me cite a palavra-chave, a palavra que mais foi citada, a palavra que é a mensagem que aquele Papa quis transmitir. Ele me mostrou essas palavras e eu coloquei isso, não foi eu que inventei essas palavras que estão aí, né? Em 67, né, Popular o Progresso, que é o progresso dos povos, né, do Papa Paulo VI, falando da solidariedade. João Paulo II, em 81, da Labor em Exercício, quer dizer, o exercício do trabalho, falando da questão da dignidade. E aí, seguindo, né, solicitude do Rei Social, João Paulo II também, quer dizer, o cuidado com as coisas sociais. Centésimos anos, foi a celebração de 100 anos da Rerum Novarum, em 91, pelo João Paulo II.
E aí, já mais perto dos nossos dias, né, 2005, né, o Bento XVI, Caritas, Deus Caritas, que é Deus, a caridade de Deus, Deus é a caridade. Caritas in Veritate, 2009, Bento XVI de novo, falando da verdade da caridade. Ao Laudato Si, em 2015, pelo Papa Francisco, fala da questão da casa comum, da criação. E a Fratelli Tutti, que foi o último documento escrito pelo Papa Francisco, que trata né, todos os irmãos, né, Fratelli Tutti. E em 134 anos foram 12 encíclicas, então, quer dizer, quase uma média de, a cada 10 anos, uma encíclica. Mas isso, eu até comentando ontem numa reunião da Uniapac, da latino-americana, eu acho que no ano que vem completa 135 anos da Rerum Novarum. Eu acho bastante provável que em breve a gente tenha uma encíclica do Papa Leão XIV, retomando esse tema da Rerum Novarum. E uma outra inspiração que a gente tem é a nossa própria oração do dirigente cristão de empresa, que a gente acabou de rezar no início da nossa aula, né? Fala assim: Deus nos chamaste a colaborar contigo, então nós somos co-criadores. E aquelas condições. Então, infunde no fiel espírito de justiça, no nosso trabalho, na nossa atuação, nós temos que ter esse conceito de justiça muito presente. Aí, seguindo, né, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais. Então, é o que a gente faz. De novo, somos co-criadores, mas temos que distribuir justamente esses bens materiais, os resultados, as oportunidades de trabalho, oportunidade de crescimento das pessoas. Para quê? Porque a gente busque sempre a promoção integral dos nossos irmãos. Então, são trechos que eu tirei aí da nossa oração, que é uma oração muito bonita, muito inspirada. E tem esse aspecto que a gente está convocando aqui para uma mudança, né? Uma transformação de vida. Eu sei que vocês que já estão, de certa forma, conectados à DCE, já têm esse desejo de mudar, já têm esse desejo de aplicar tudo isso que a gente fala, né, da doutrina social da igreja no dia a dia. Mas a gente sabe também que mudar não é fácil, né? E tem até essa ilustração ali, que é muito mostra bastante o que é o nosso mundo atual, né? Quem quer mudança? Todo mundo quer mudar, quer coisas melhores, né? Mas quem quer mudar, né? Quem faz essa mudança? Quem quer começar a promover essa mudança no mundo? Aí não tem mais ninguém com o braço levantado, né? Mas é o que Deus nos pede, né? Deus nos criou únicos, né? Irrepetíveis, com essa dignidade humana, com essa vocação de dirigente de empresa, e nós estamos nesse mundo com essa inspiração de Deus, com esse chamado de Deus, com essa missão que Deus nos deu para transformar o mundo, para que o mundo empresarial seja um mundo mais humano, mais fraterno, mais amoroso. E aqui tem as coincidências de Deus, né? Hoje de manhã, ouvindo a Rádio CBN, tem uma pesquisa que eles fizeram, não sei se foi do Gallup, que é um instituto americano, falando que 51% das pessoas do ambiente de trabalho estão infelizes ou gostariam de ter um outro trabalho. Então, isso, gente, assim, alarmante para a gente, né? Perceber que metade das pessoas estão infelizes no trabalho, né? E essa questão da mudança, né? Eu desenvolvi não sei se fui eu, mas essas três possibilidades de mudança. Eu vou começar pelo número 2, exigência legal. Se tem uma exigência legal, nos obriga a mudar na nossa vida cotidiana ou na nossa empresa, a gente vai ter que mudar para nos adequarmos à lei. Uma outra forma é se, mesmo não existindo lei, pode ter uma pressão social, que é o 3 aí. Hoje em dia, com as redes sociais, vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Às vezes não é exigência legal, mas a sociedade coloca uma pressão porque ela não quer, por exemplo, uma empresa que polua muito na região dela, ela não quer uma empresa que faça muito barulho, uma empresa que não zele pela pessoa humana, né? Então vem a pressão social para a sua mudança. Agora, a melhor mudança é a mudança de consciência, que é o que nós estamos propondo aqui com a DCE, a partir de toda a inspiração dos valores cristãos, nós nos anteciparmos às exigências legais, à pressão social e, por livre e espontânea vontade da nossa consciência, sabendo que a gente tem essa vocação empresarial de aplicar os valores cristãos, nós vamos nos antecipar, fazer essas mudanças e, com isso, a gente vai estar à frente da exigência legal e à frente da pressão social. Com isso, a empresa conquista uma admiração, conquista uma simpatia, conquista uma empatia com a sociedade, e isso faz com que a sua empresa acabe. A gente não faz isso simplesmente para ter mais resultado,
para aparecer bem na foto. A gente faz isso por nossas convicções próprias, né? Então, essa é vamos chamar assim, nós estamos atendendo a nossa consciência e um efeito positivo, né, paralelo, é uma maior produtividade da empresa, uma empresa que é mais humana, uma empresa que atende melhor as condições do mercado, que ela tem a preferência das pessoas que querem trabalhar, a preferência dos fornecedores, a preferência dos consumidores e da sociedade em geral. Então, cria-se como se fosse uma áurea de proteção da empresa. Bom, caminhando para o final, essas reflexões diárias estão no livro A Vocação do Líder Empresarial, que está disponível na internet, no site da DCE Brasil, e ela traz essas 4 perguntas aí muito importantes para estarmos fazendo todo dia ao começar o nosso trabalho. Então, como líder empresarial cristão, estou promovendo a dignidade humana, o bem comum na minha esfera de influência? Estou apoiando a cultura da vida, justiça, relações internacionais, transparências, normas cívicas, ambientais, do trabalho e na luta contra a corrupção, que é um problema bastante sério no Brasil. Estou remunerando justamente o acionista, pagando salários justos aos trabalhadores, preços justos aos clientes e fornecedores e o imposto correto para o governo? São perguntas. Estou promovendo o desenvolvimento integral da pessoa no meu local de trabalho? Então, gente, isso é como virar a chave, né, daquelas pessoas que miram somente o lucro, o sucesso, né, aumento da receita, aumento do faturamento, para a dignidade humana e o bem comum. Não estou dizendo aqui que o lucro não é importante. Lucro é fundamental para que a empresa permaneça viva e saudável no mercado. Mas o lucro não é o nosso único propósito, né? O mundo atual é o mundo do E, não é do ou. Então, não é ou lucro ou pagar melhores salários, ou dar melhor condição de trabalho. É ter lucro e dar melhores salários, e dar melhores condições de trabalho. E relembrando de novo, né, as empresas humanizadas, né, são altamente produtivas, são humanas, são socialmente responsáveis, sustentáveis e superiormente rentáveis. As empresas que praticam esses valores têm, isso tem uma métrica, né, que foi até interessante, que não foi medida pela Uniapac, mas foi medida pelo capitalismo consciente, que é um outro movimento que tem assim, propósitos muito parecidos com a Uniapac, a DCE, mas não tem esse embasamento dos valores cristãos, tem embasamento de valores humanos. Fizeram uma pesquisa com empresas listadas em bolsas que praticam esses valores, e a valorização das empresas que praticam, no nosso caso aqui, os valores cristãos, tem um crescimento de valor da empresa, de valor da ação, de rentabilidade superior às empresas, vamos chamar assim, que não praticam isso. Então, para terminar a minha parte, né, nós não fazemos isso só pelo mercado, fazemos pelas nossas próprias crenças, pelo que nós acreditamos, pelo fato de sermos cristãos e empresários, ou empresários e cristãos, que estamos unidos todos com esse mesmo propósito e revestidos com essa característica especial que Deus nos colocou com a nossa vocação. Então, acho que com isso eu estou chegando aí no final, né, da minha parte. Hoje nós temos vários convidados aí e tenho certeza que será um evento bastante dinâmico aqui para complementar as informações sobre a DCE e sobre a Uniapac. Muito obrigado, gente. Lúcio, volto para você. Obrigado, Sérgio. Sérgio dá um complemento, né, da primeira aula, né, para a gente realmente poder estabelecer de forma bem concreta e objetiva o que que a DCE faz, né? Acho que no final do curso a gente tem que estar bem alinhados em relação a isso, para que a gente tenha conhecimento e pelo conhecimento a gente possa multiplicar a DCE. Vou chamar agora o Jaime, de Caxias do Sul, que vai falar sobre um caso de extremo sucesso, que é a disciplina do empreendedorismo cristão. Por favor, Jaime. Bom dia a todos. Um prazer bastante grande estar aqui reunido com tantas pessoas do Brasil inteiro. Falo de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, e vou relatar aqui brevemente o sucesso do case Empreendedorismo Cristão. É uma parceria da ADCE de Caxias do Sul com a Universidade de Caxias do Sul, cujo propósito nosso é evangelizar os futuros dirigentes, os futuros empresários, os futuros líderes. Então, eu vou apresentar brevemente aqui os frutos que nós colhemos, né, ao longo de 17 anos que já acontece essa disciplina na Universidade de Caxias do Sul.
Peço ao Lúcio, então, para colocar o vídeo. A nossa disciplina de empreendedorismo cristão, ela foi muito desafiadora no início, porque nós tivemos que juntar uma série de conhecimentos com base científica e com base nos valores cristãos. Ela busca fazer com que as pessoas realizem seus sonhos conforme a fé coerente com aquilo que elas acreditam dentro do cristianismo. É um orgulho bastante grande que nós temos e hoje o sucesso maravilhoso que ela tem e que temos sonhos nos empreendimentos das nossas vidas. 10 anos depois, reencontrar os alunos da disciplina de empreendedorismo cristão é algo inexplicável, porque a gente olha para a vida, 10 anos se passaram, a maturidade foi dando passos, os sonhos se tornaram realidades. Por isso, que alegria estar nesta disciplina, poder fazer tantas trocas, poder contribuir para que os sonhos alcancem a realidade. A disciplina de empreendedorismo cristão combina exatamente com a missão da nossa instituição. Nos ajuda neste pilar da formação ética, da formação humanística. Nós temos muito a agradecer como instituição à ADCE, que já há muitos anos promove essa disciplina, promovendo esta formação integral. Muito bem. Então, agora eu vou explanar rapidamente o objetivo desta disciplina. Pediria para o Lúcio colocar, então, o slide seguinte, lá para vocês entenderem mais o que nós queremos com ela. Então, vamos lá. O objetivo da disciplina Empreendedorismo Cristão é ampliar a visão empreendedora de seus alunos e motivá-los a fazerem de suas vidas um empreendedorismo existencial, formando os melhores líderes baseados nos seus sonhos, nas suas capacidades e nos valores éticos ensinados por Jesus Cristo e corroborados com a realidade contemporânea, conforme orientações da doutrina social cristã. É composta de 19 encontros semanais, que somam 82 horas aulas, e de 2008 a 2025, mais de 1.800 alunos já participaram. E para que vocês tenham assim uma ideia rápida, né, os temas que são abordados é esses aqui, ó. Introdução ao empreendedorismo cristão, fé e razão, ciência e religião, Jesus Cristo, ensino social cristão, princípios da ética e da liderança, o amor e suas dimensões, a solidariedade, o perdão e as práticas restaurativas, espiritualidade nas organizações, o desenvolvimento sustentável no meio ambiente, a família e o trabalho, a vocação do empresário cristão, a apresentação de trabalhos, porque os alunos também fazem vários trabalhos, e, finalmente, no final, eles fazem um plano de vida para os próximos 10 anos e avaliam a disciplina. E nesse plano de vida, 10 anos depois, a gente se reúne novamente, né, para nós fazermos, então, um debate daquilo que aconteceu nos últimos 10 anos pós-disciplina. Aqui tem uma foto onde aparece o nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, que apoia muito a nossa disciplina, apoia muito a DCE, o reitor e vários professores, porque a disciplina tem uma característica de que cada tema é dada por um professor diferente, né? Então, há bastante interação. Nessa foto seguinte aqui, nós temos, então, um encontro da turma de 2012, que ocorreu em 2023, e na foto seguinte, nós temos, então, o encontro da turma de 2013, que se reuniu em 2024, no ano passado. Então, aí está um case de sucesso pela qual a DCE de Caxias do Sul promove, junto à Universidade de Caxias do Sul, o objetivo justamente de divulgar os princípios cristãos e a formação de lideranças éticas. Muito obrigado pela paciência de vocês aí, pela compreensão. Lúcio, você está no mudo, Lúcio. Desculpa, obrigado, padre. Jaime, obrigado. E você me permite,
quem quiser mais informações, né, mais conhecimento e possibilidade, inclusive, de replicar esse case nas regionais, poderia, né, te procurar. A gente Estamos à segue agora. disposição. Obrigado, Jaime. Segue agora com Alexandre Figueiredo, que vai falar do relacionamento institucional da ADCE, né? A gente pega aí como exemplo o caso da ADCE Minas com a Federação das Indústrias. Um bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Tudo Ok. ok? Queria parabenizar inicialmente aqui o Sérgio e ao Jane pelas exposições, brilhantes como sempre. E eu vou tratar, né, de uma situação que eu acho que é absolutamente vital para a nossa instituição. Eu estou atualmente presidindo a DCE de Minas Gerais, que são as parcerias institucionais. Dentre todas as outras que nós possuímos, uma absolutamente vital para a instituição é com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que é da FIENG. Mas eu estava buscando aqui os diversos fatores que levam e que garantem a eficiência de uma boa parceria, de uma boa relação institucional. E ela que garanta essa eficiência, essa sustentabilidade e, principalmente, a geração de valor para as partes envolvidas. Isso eu acho que é muito importante, é vital para nós, que haja uma geração de valor para as partes envolvidas. E eu pude verificar, então, que alguns desses fatores são o alinhamento de valores e propósitos. As instituições elas devem compartilhar desses mesmos valores, princípios, objetivos estratégicos, todos eles que já foram muito bem narrados aqui. E ela deve potencializar, então, essa missão de cada uma das organizações, né? Que possa haver como poderia dizer, um ganha-ganha. Há que haver também uma transparência e uma confiança mútua, né? Para que as partes possam agir de forma a trocar informações relevantes entre essas parcerias e um comprometimento mútuo para o desenvolvimento dessa associação que é feita entre elas. É bom também que haja uma complementariedade, isso também entendo como bastante relevante, porque tem que trazer esse ganho de valor, essa geração de valor para ambas as partes. Há que haver uma flexibilidade e adaptabilidade, e isso nós podemos verificar nessa parceria que temos com a FIENG, porque nós temos uma data, por exemplo, uma data do almoço-palestra, que é às segundas-feiras, mas às vezes o convidado, o participante não pode fazer nas segundas-feiras, a FIENG é sempre flexível conosco para, dentro das suas possibilidades, fazer com que possa acontecer em outro dia, porque nós temos um auditório lá e ela também tem os seus compromissos. E por fim, que haja, de fato, esses benefícios mútuos para ambas as partes, como eu já disse anteriormente. Pois bem, a FIENG, só para os senhores terem ciência, é uma instituição já de 90 anos de existência, uma iniciativa privada que tem como objetivo avançar a indústria e promover negócios e produtos com impacto significativo para a sociedade como um todo. Tem prestado serviços relevantes ao Estado de Minas Gerais, tem um presidente muito dinâmico e que, de fato, contribui para que a nossa sociedade evolua constantemente. Não só na indústria, mas na sociedade como um todo. E o sistema FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, ela atua em defesa dos direitos locais e nacionais. Então, medidas judiciais várias, inclusive, são tomadas para que haja a defesa dos interesses das indústrias do Estado de Minas Gerais e também aos retornos sociais e financeiros para as empresas. Ela envolve também não só a FIENG, quanto o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, o SENAI, o IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, e a CIEM, que é o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais. E nós vamos mostrar aqui, e já estamos mostrando, né, algumas das personalidades que passaram pelos nossos almoço-palestra e que trouxeram uma grande contribuição e grandes reflexões para nós que participamos lá,
e que nos ajudam a desenvolver e alinhar as nossas ações para o futuro. Então, nós entendemos que não só com a FIENG, mas outras parcerias institucionais que nós estamos fazendo, inclusive com a PUC, com a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, vão nos ajudar a reverberar com bastante intensidade todos esses princípios que foram aqui narrados e desenvolver como um todo a nossa DCE de Minas Gerais. E temos certeza que vamos construir muitos objetivos relevantes, buscar e alcançar objetivos relevantes, porque temos metas ousadas na nossa administração. Então, muito obrigado, o tempo é curto, eu extrapolei um pouquinho aqui o tempo, e muito obrigado pela oportunidade. Pode prosseguir, Lúcio. Obrigado, Alexandre. Só complementando aqui, acho interessante, o último congresso da DCE Brasil foi feito em parceria com a FIENG e também o Congresso Mundial da Uniapac, em Belo Horizonte, foi feito também em parceria com o sistema FIENG. A gente segue agora, obrigado, Alexandre, chamando o Wagner, também de Caxias do Sul, que vai falar sobre o encontro de reflexão. Bom dia a todos. Então, na nossa regional, para a pessoa se tornar uma desse ano, né, ela precisa passar por um retiro que nós fizemos 2 vezes ao ano, que é o encontro de reflexão. Ele acontece em maio, em setembro. Ele reúne de 20 a 30 encontristas a cada encontro que nós temos desses. Hoje nós somos mais de 2.200 ADCianos na nossa regional. O último ocorreu o 88º, que foi o último, ocorreu nesse último final de semana. E o Lúcio vai passar um pequeno vídeo aí, que tem um resumo de como ele foi. Este foi um final de semana diferente. O rumo tomou outra estrada. Chegamos sem saber o que nos esperava. De coração aberto, mas com a mala cheia de histórias. Estávamos ansiosos pelo que nos aguardava e fomos acolhidos com muito afeto. O frio nesses dias amenos foram aquecidos com muitos sorrisos. O acolhimento surpreendeu. Cada olhar era novo, mas parecia algo familiar, como se já fôssemos velhos amigos reencontrando o caminho. Acomodados, nos pediram para relaxar, descansar e desligar o celular. Achamos um pouco difícil no início, mas depois tudo fez sentido. Durante 3 dias nos encontramos uns com os outros e, acima de tudo, com Jesus e com nós mesmos. Em cada conversa, em cada palestra, em cada atividade, uma descoberta. Em cada gesto, um toque de verdade. Foram muitas experiências, muitos relatos genuínos. Rimos, cantamos, despertamos para algo novo. Houve vida em cada detalhe de cuidado. A comida boa, o despertar cedo, a reflexão. Eu pude rezar. Rezei por mim, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha empresa e por quem estava ao meu redor. E também nos sensibilizamos, porque quando o coração é tocado, ele não esconde a emoção. Hoje eu acredito que é possível um mundo melhor, de mais amor, compreensão e ajuda. Eu sinto que algo mudou em mim, em nós. Uma nova missão nasceu, uma luz se acendeu. Sinto que agora Deus está comigo, está vivo dentro de mim. Fui surpreendido pelo amor que se multiplica. Sinto que não sou mais o mesmo. Sinto que algo mudou em mim. Saímos mais humanos, mais irmãos. Agora fazendo parte de algo maior. Um chamado, uma missão, uma amizade sem fim. E agora posso dizer que encontrei mais amigos e mais irmãos. Hoje me sinto pertencente a um grupo de amigos muito especial. Sei que também agora posso contribuir de uma forma diferente, especial. Que também sou importante e posso ajudar muitas pessoas a serem melhor. Serei luz aonde for. E para que isso pudesse acontecer e desse certo, um batalhão de gente se esmerou, se dedicou, abriu mão da sua vida, do seu tempo, por acreditar simplesmente que você é uma pessoa muito importante para o mundo e por isso pode fazer
a diferença. Então, esse foi um breve resumo do nosso encontro. No dia 5, 6 e 7 de setembro, teremos o próximo. Todos convidados. Obrigado, Wagner. Parabéns a todos aí. Nós vamos seguir agora com o João Carlos, de Brasília. Um dia abençoado para todos, sob a intercessão de Santa Rita de Cássia. Quero parabenizar os que me antecederam nas suas apresentações. No período de 9 a 11 de novembro de 2023, realizamos aqui em Brasília o 15º Simpósio CELAM Uniapac Latino-Americana, que tinha como tema bispos e empresários juntos, reforçamos bem essa palavra, juntos, diante dos desafios da América Latina. Nós tivemos uma experiência muito boa, foi fundamental a união entre os diretores, conselheiros da DCE Brasília. Aqui nós apresentamos aí os patrocinadores do evento, tá? Como falei, os juntos destacados, né? E no slide seguinte nós apresentamos essa comissão de conselheiros, diretores que foram incansáveis durante várias semanas, durante alguns meses, para que pudéssemos levar esse evento internacional para muitas pessoas. Eram 150 pessoas, sendo 16 países. O presidente, na época, da Uniapac Internacional, o português Bruno Boboni, que tem uma empresa de 250 anos, quando soube do nosso evento, né, estava junto com a DCE Brasil, a Uniapac Latino-Americana, cuja presidente era Gigi, ele quis fazer uma Assembleia Geral. E esse slide mostra exatamente uma Assembleia Geral que foi feita exatamente no mesmo dia que iniciamos o nosso evento, o simpósio. Aqui nós temos uma outra foto também da Assembleia Geral, com bastante integrantes aí da Uniapac Latinoamérica. E, em seguida, nós tivemos uma ideia que nós acreditamos que foi uma inspiração, que foi exatamente entrar com a Nossa Senhora de cada país, acompanhada pelo bispo local e o presidente da Uniapac do país. Então, nós temos dois slides aí, o Sérgio Cavalieri, a DCE Brasil, e o cardeal Dom Paulo César, arcebispo de Brasília, carregando Nossa Senhora Aparecida. Nós também entramos com Nossa Senhora de Nazaré, que veio de Belém, a imagem peregrina exclusivamente para o nosso evento. Aqui nós já temos todos os representantes dos países com a imagem de suas Nossas Senhoras. Então, foi um momento muito importante e que emocionou bastante. Agora, quando nós começamos o trabalho, nós utilizamos a técnica da conversação espiritual. O padre Davi do México foi quem explicou esse método que estava sendo utilizado no Sínodo da Família, e foi muito bacana. Então, num determinado momento, mais à frente, nós poderemos conversar com vocês sobre essa técnica. Aí uma visão panorâmica, né, do espaço do simpósio, com as mesas de reunião. Aqui, o slide seguinte, o Dom Dimas, né, arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande. E o mais importante de tudo, depois das discussões que nós tivemos aí durante quase 2 dias, houve a elaboração da Carta de Brasília, que foi esse slide anterior, com todas aquelas pessoas que trabalharam nessa elaboração. Apesar de terem acabado de madrugada, vejam a alegria por terem realmente concluído. Bom, em seguida durante o evento, nós tivemos 2 missas, uma na Catedral de Brasília, celebrada por Dom Paulo César, uma outra no Santuário Dom Bosco, celebrado pelo secretário-geral do CELAM, Dom Lizardo Estrada, que é do Peru, da Diocese de Cusco, e também, coincidentemente, da Ordem de Santo Agostinho, né? E todos sabem que o Papa Leão XIV ele teve uma vida muito, muito profícua lá no Peru. Então, aqui também o grupo
lá no Santuário Dom Bosco. Bom, e como, dando sequência, como ninguém é de ferro, né? Então nós tivemos também um momento de descontração, trazendo para o evento uma quadrilha de festa junina campeã brasileira da modalidade, e também foi muito bem recebida e acabou tendo uma participação das pessoas, acabou saindo um trenzinho aí no meio das apresentações e as pessoas gostaram bastante. Também tivemos dois jantares, tivemos um jantar oficial num restaurante à beira do Lago Paranoá, onde também agradou a todos, né? E também, no final, essa equipe da DCE Brasília tratou a acolhida como um dos elementos fundamentais. Todos os participantes que não eram de Brasília foram recebidos no aeroporto de Brasília, né, antes do evento, e foram levados para seus hotéis. E 3 diretores também disponibilizaram suas casas para receber aqueles participantes que ficaram depois, no dia seguinte, após o evento. Aí a delegação, né, de Camarões da África, né, esse no evento internacional, e os demais slides aí na residência desses diretores, tá ok? E nós gostaríamos também que todos registrassem, colocassem nas suas agendas, que nós teremos um encontro também entre bispos e empresários em novembro deste ano, aqui em Brasília, nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Então vai ser um evento também muito importante, essa relação da DCE com a igreja é super importante e contamos com a presença de todos. Então, agendem aí, vamos ter agora aí 6, 7 e 8 de novembro de 2025 em Brasília. Mais à frente daremos mais informações. Muito obrigado. Está fechado, Lúcio, está fechado. Obrigado, Gigi. João, obrigado, reforçando o convite, né? Em novembro, esperamos encontrar todos em Brasília, que realmente a organização do evento foi impecável. Na sequência agora, Gigi, né, vai nos falar sobre outro caso de sucesso, que é o Retiro em Aparecida, da DCE Brasil, mas conduzido pela DCE São Paulo. Bom dia, obrigada aí pela contribuição dos que me antecederam, que vão construindo, né? A gente vai fazendo uma sequência aí para vocês conseguirem acompanhar e conhecer um pouco mais a Uniapac e a DCE. Gigi Cavalieri, falo de São Paulo, e a inspiração desses retiros surgiu durante o 10º encontro de bispos empresários, que é também uma das atividades da DCE, da Uniapac e a DCE, em agosto de 2013. Né? Então, foi uma inspiração, um convite da CNBB para que nós iniciássemos um retiro e que esse retiro fosse feito em Aparecida. Nós já fizemos 12 encontros, 12 retiros, e sempre com pessoas muito inspiradas. Cada retiro que passa, a gente acha, esse foi o melhor. Aí o próximo consegue superar, ser melhor ainda. Né? Então, nós tivemos aí com Dom Dimas, Dom Eduardo, Dom Justino, Dom João Justino, Dom Levi, Dom Valmor, Dom Júlio, Padre Valdeir, Padre Joãozinho. Padre Valdeir nos acompanha desde o início, desde o primeiro retiro. Dom Marconi e esse último com Dom Gregório. Então, sempre realizados em Aparecida, com uma visita especial, uma visita guiada à Basílica. O primeiro slide vocês viram esse encontro, né? A gente começa na Basílica e quando o João estava falando de juntos, vocês podem reparar que esses bispos que estiveram nesse encontro do CELAM são os bispos que vêm sempre nos acompanhando. Então, nós estamos sempre juntos. E junto também com todos os associados, né? Naquela caminhada de promover justiça, paz, dignidade, tudo que o Sérgio falou, né? De solidariedade, fraternidade, e sempre com responsabilidade e subsidiariedade em caminho, né, associados para que tenhamos uma sustentabilidade. O primeiro retiro foi em 2014, com Dom Leonardo e Padre Valdeir, e que nessa organização,
E o próximo, já faço aqui o convite a vocês também, que será no dia 13, 14 e 15 de março de 2026. Esses retiros são sempre feitos na terceira semana, no final de semana, né, da terceira semana da Quaresma, onde a gente pode também aproveitar para nos prepararmos um pouco mais. Esse último retiro, a convite do padre Catalfo, que é o reitor, né, de Aparecida, nos sugeriu que a gente fizesse a missa, porque sempre a gente fazia a missa na Capela dos Apóstolos, e ele nos sugeriu que fizesse a missa na Basílica, na missa do meio-dia. Então, nós tivemos a oportunidade de encerrar o retiro na Basílica de Aparecida. Uma benção maravilhosa. Infelizmente, não conseguimos comportar todos no altar, porque éramos muito, graças a Deus, mas que vamos seguir cada vez inspirando mais a cada um de vocês, e reforço aqui o convite, 13, 14 e 15 de março de 2026. Coloquem nas suas agendas. Obrigada. Obrigado, Gigi. E agora, Padre Valdeir, né, que vai falar exatamente sobre esse relacionamento da DCE com a CNBB, que nos promove vários encontros como esse, o Retiro. Por favor, Padre. Bom dia a todos. O Sérgio falou da inteligência artificial. Sérgio, com relação à DCE, você já fez toda a explanação colocando o que é a DCE. Eu coloquei a inteligência artificial para explicar a CNBB, não conseguiu, né? Então, eu não tenho um slide para mostrar, né? Mas a gente vai tentar colocar um pouquinho o que é a CNBB. Existe uma ideia, muitas vezes errônea das pessoas, porque a confusão entre aquilo que é uma confederação e aquilo que é a Conferência dos Bispos, né? Quando nós falamos, né, de que a CNBB não é uma confederação, porque cada diocese, a diocese ela é autônoma, né? Ou seja, não é a diocese que está afiliada a uma confederação e o bispo é o representante dela dentro dessa confederação. Não é isso, né? A CNBB é uma conferência dos bispos que se reúne formalmente para discutir um assunto ou um problema, buscando informações, ideias, soluções, né? Então, o objetivo da CNBB é informar, debater, discutir, trocar ideias, apresentar pesquisas, né? Por isso que ela realiza uma assembleia anual, e nessa assembleia anual tem sempre um ou dois temas a serem tratados, que depois saem como documento da CNBB, né? Então, a CNBB procura também respeitar a competência e a responsabilidade de cada um dos membros, né? E cabe à CNBB ser, ou seja, uma expressão peculiar, né, do afeto colegial dos bispos, né? Porque cada vez, ao ser nomeado um padre, ao ser nomeado bispo, ele passa a fazer parte da conferência. Então, o aspecto colegial, né, o aspecto afetivo, né, que é importante, porque cada um vive isoladamente, ou seja, no seu território. Então, a conferência é um momento, ou seja, de fomentar essa comunhão entre os membros e promover realmente essa maior participação deles dentro da conferência, né? Ajudar os bispos no seu ministério, com cursos, né? Depois o espaço de diálogo, ajuda fraterna, encorajamento. Então, por exemplo, a realidade de Norte e de Nordeste, então os bispos do Sul colocaram 1% daquilo que era na diocese vai para formar um fundo para ajudar as igrejas do Norte e Nordeste, ou seja, é isso, ou seja, é fomentar realmente essa comunhão entre eles, né? Então, é um espaço de diálogo, de ajuda fraterna, de encorajamento recíproco, né? Promover sempre a permanente formação, né? Atualização, estudar assuntos, interesses comuns, né? Promover a ação evangelizadora e fazer um planejamento orgânico, né? Da pastoral aqui no Brasil, né? Da igreja aqui no Brasil, né? Representar o episcopado brasileiro junto às instâncias, né, inclusive a instância civil, né? A organização, eu queria até mostrar um organograma da CNBB, que é muito interessante, né? Porque ela tem dentro da Assembleia Geral os mais ou menos 320 bispos, 319 bispos, aí varia um pouquinho, né? Ou seja, entre aqueles que são na ativa. Os que são na ativa é o bispo,
ou o bispo que é designado para aquela diocese, o bispo auxiliar e o bispo coadjutor, né? Esses daí, ou seja, são aqueles que estão na ativa. Os outros são bispos eméritos, né? Dos 300, na ativa, nós temos hoje 320 bispos. Então, todos eles fazem parte da Assembleia e todos eles têm direito a voto, né? Quando chega a outra instância, é o Conselho Permanente, que são 43 bispos, representantes de todas as regiões, e mais os membros do CONCEP. A presidência são 4 bispos que fazem parte da presidência, e o CONCEP, que é o Conselho Episcopal de Pastoral, que são 16 membros, é a presidência e mais, ou seja, as 12 comissões, né, que fazem parte da coisa. Então, isso é um pouco a organização realmente da CNBB. O CONCEP é constituído, né, ou seja, por essas comissões do Ministério Ordenado, Laicato, Ação Missionária, Animação Bíblica Catequética, Doutrina da Fé, Liturgia, Comunismo, Serviço da Caridade, Justiça e Paz, Vida e Família, Cultura, Educação e Comunicação Social. Onde que entra, então, a DCE nessa organização da CNBB? A DCE, ela entra e faz parte da Comissão de Cultura, Educação e Comunicação Social, né? E ela entra como um organismo eclesial de diálogo e comunhão, né? Um organismo eclesiástico de diálogo e comunhão. Porque a DCE, ela tem uma vida própria. Ela é um organismo, né, ou seja, próprio, né, ou seja, então ela tem com a CNBB, ela não é um organismo vinculado, ela é um organismo de diálogo e de comunhão. Então nós podemos citar, por exemplo, só para se ter uma ideia, outros organismos de diálogo e comunhão, que é a Pontifícias Obras Missionárias, a Conferência dos Religiosos, a Conferência Nacional dos Institutos Seculares, né? Então, é importante e que fique claro para todos nós que a diocese tem autonomia frente à CNBB. Os bispos, né, ou seja, eles fazem parte da conferência, mas a diocese ela é livre para caminhar de acordo com aquilo que o bispo daquela região ele determina. Então, as dioceses estão ligadas diretamente à Santa Sé. E a Santa Sé, ao Papa, a figura do Papa, né? E tem aqui no Brasil o seu representante. Quem é o representante aqui no Brasil? O núncio apostólico. Portanto, qualquer problema que acontece dentro das dioceses tem que ser reportado à nunciatura apostólica. E a nunciatura apostólica leva até a pessoa do Papa, né? Ou seja, para resolver quando tem algum problema ali. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que a CNBB não fala isso? Por que a CNBB não resolve aquilo? Não é papel da CNBB. A CNBB não pode intervir nas dioceses, ela não tem poder nenhum sobre as dioceses. E é bom que fique claro isso para nós, porque muitas vezes a gente confunde as instâncias, né? A diocese se reporta diretamente à nunciatura apostólica e ao Santo Padre. A Conferência dos Bispos, a união de todos os bispos para pensar e planejar a pastoral da Igreja no Brasil ou para se pronunciar sobre algum tema. Poderia falar mais coisa, mas eu não quero me alongar e passar do meu tempo, que eu acho que eu já passei. Mas acho que é só para a gente ter uma ideia aonde é que a DCE está dentro do organograma da CNBB, que é dentro da Comissão de Cultura, Educação e Comunicação Social, né? E aí nós estamos, ou seja, como um organismo, né, ou seja, não um organismo vinculado, mas um organismo de diálogo dentro da CNBB. Obrigado, Padre Valdeir. Então, chamo de volta o Sérgio Cavalieri para o encerramento do dia de hoje. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu acho que foram muitas mensagens, né, dado apenas em 1 hora, mas acho que é importante esse trabalho. E 3 recados aqui final, né? Primeiro, aqueles que se inscreveram, né, por favor, e não enviaram o comprovante para a Sueli, por favor, enviar o comprovante para a Sueli, que é a secretária da DCE Brasil e da DCE São Paulo, poder fazer esse acompanhamento das inscrições, ok? O segundo é um testemunho pessoal. Eu faço parte, como a Gigi, de um grupo empresarial familiar, Grupo Azamar, fundado em 1932. Estamos já com 93 anos de existência.
E a gente corriqueiramente faz alguma reflexão sobre como que o grupo conseguiu chegar, né, quase aos 100 anos, num país como o Brasil, e a principal explicação são os valores cristãos, é a coerência desde os fundadores, a primeira geração, segunda e terceira, em conhecer, estudar e praticar os valores cristãos no dia a dia empresarial. E terminar falando assim, né, que o conhecimento, né, o estudo, o conhecimento, nós temos que adquirir esse conhecimento. A gente é um engenheiro, vai para a faculdade, um economista, faz um MBA, procura um curso de finanças, temos que procurar o ensinamento social cristão, porque ele faz parte da nossa formação. Nós, empresários cristãos, temos que ter essa formação, esse conhecimento, essa formação espiritual que a doutrina social da igreja nos traz. E esse conhecimento nos inspira, ele mostra alternativas e mostra caminhos. E a fé nos faz seguir adiante, a fé nos faz avançar. Então é isso, convido para o próximo, né, já de uma vez, o próximo encontro, dia 29 de maio, uma quinta-feira, 8 horas da manhã, e agradeço novamente a participação de todos vocês, agradeço também aos que estiveram conosco, né, o Jaime, Alexandre, Wagner, João Carlos, Gigi e Padre Valdeir. Um bom dia para vocês, um dia abençoado para todos aí. Peço que Grande vocês abraço. abram a câmera para tirar câmera para foto. fotografia, isso. Abram Ótimo. a câmera para tirar foto. Passa perfume, pessoal. Põe- Vamos lá. Isso.